Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que estão estudando conosco o livro A Gênese. Nós estamos no estudo número 6 hoje. Terminamos o capítulo 1 e agora vamos entrar no capítulo 2, que Allan Kardec intitulou de Deus. É um estudo magnífico, né? Que eu convido você a estar bem atento, bem atenta para assimilar bem aquilo que o senhor Allan Kardec colocou no livro A Gênese. Então, vamos começar, né, o nosso estudo de hoje, colocando aqui, olha, de imediato, olha, A Gênese, estudo 06, é o nosso número de estudo, né? Lá na Gênese é o capítulo número 2. Aqui está, né? Capítulo 2, Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência e a vista de Deus. Nós vamos estudar os itens de 1 a 19. Eu quero colocar para você a importância deste estudo, porque ainda tem muita gente que duvida da existência de Deus. Eu quero crer que no movimento espírita isso já não ocorre mais. Porque quando Allan Kardec falou que a fé tem que ser raciocinada, então o Espiritismo nos dá todas as condições para analisarmos tudo aquilo que chega para nós através da codificação. Então, quando a gente vai estudar sobre Deus na codificação, você vai observar que ele vai colocar todos os fundamentos que nós necessitamos para não mais duvidar, se é que a gente duvidava, da existência de Deus. É claro, minha gente, que tem pessoas que estão mais avançadas que nós, que já não só acreditam, mas vivem essa verdade. Tem duas relações nossas com Deus que nós podemos, assim, analisar. Uma primeira relação seria a viver na graça de Deus. Então, nós todos vivemos na graça de Deus o tempo todo. Por exemplo, quando você vai comer uma fruta, comer um cereal, quando você respira, quando vem a chuva, o sol, isso tudo vem de Deus. Como nós vamos estudar aqui na Gênesis, né? Esse é um estudo antigo, nossa, essa coisa que tudo vem de Deus, olha, isso é pré-diluviano. Então, quando a gente vive usufruindo todos esses bens que a natureza nos dá, nós estamos vivendo na graça de Deus, naquilo que Ele oferece aos seus filhos. E a outra parte, o outro sentido, é quando nós avançamos, crescemos, que nem na parábola do filho pródigo, né? Então a gente cresce e volta para casa. Com os aprendizados que a gente vai fazendo, vai chegar uma hora que vamos voltar para casa. Então nós vamos viver na glória de Deus. Meu amigo, minha amiga, se já viver na graça de Deus é tudo isso que nós temos, imagina você viver na glória de Deus. Nós não temos ideia disso. Nós não temos ainda condições, como diz no Livro dos Espíritos, falta-nos um sentido. Ainda não podemos viver na glória de Deus. Vivemos na graça de Deus. Os animais também vivem na graça de Deus. A nossa diferença é que eles não sabem disso, né? Eles só vê a natureza. E nós estamos já entendendo que a natureza produz aquilo que vem de Deus. Caso contrário, fica muito difícil a gente entender todas essas benesses da natureza. Então, tudo isso vem do nosso Pai. Tudo, absolutamente tudo. A roupa que você veste, o sapato que você calça, os óculos que você usa, carro que você tem. Esse ter é temporário, vocês sabem disso, né? A casa também é temporária. Então, tudo vem da graça de Deus. Então, podemos começar a pensar na existência de Deus assim, pela graça dele, que ele nos oferece o tempo todo. Mas, vamos seguir aqui os estudos do Allan Kardec, né? No livro A Gênese, capítulo 2, que ele intitulou de A Existência de Deus.
Então vamos. Ele vai dizer o seguinte, olha, Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Eu gosto de fazer sempre umas análises assim, junto com quem está estudando conosco, para que você vai sendo inserido no processo. Meu irmão, minha irmã, não seria possível a vida sem Deus. Não tem como. Né? Ele que mantém tudo. Não é verdade? Quando você está em meio à tempestade, que você sente que está perdido naquilo tudo, geralmente o que você pede? Deus nos ajude, nos salve. Então nós temos isso no Evangelho, né? Quando os apóstolos estavam lá no meio do mar e começou uma tempestade muito forte, o que eles pediram? Pediram a Jesus, salva-nos daqui. Então, qualquer coisinha que fuja ao estado natural, que a gente está acostumado com ele, então a gente pede, grita pela proteção de Deus, porque tudo vem dele. E o Senhor Jesus disse assim, nunca devemos temer aquilo que vem do nosso Pai, que vem para o nosso benefício. Tá? Então vamos dar continuidade. Então Allan Kardec vai colocar o seguinte, olha, ele é de princípio elementar que se julga de uma causa pelos seus efeitos. Até mesmo que não se veja a causa, a ciência vai mais longe. Calcula o poder da causa pelo poder do efeito. E pode mesmo determinar a natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia conclui a existência de planetas em regiões determinadas do espaço pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Tem-se procurado e tem-se encontrado os planetas que se podem realizar, em realidade, dizer-se que têm sido descobertos antes de ter sido visto. Vamos fazer uma análise disso aqui, meu amigo. Hoje nós temos telescópios, né, poderosos como James Webb. Na época de Kardec não tinha isso. Então ele explica que se acredita na existência de planetas, lá naquela época se acreditava, pelos efeitos. Então, por exemplo, para que uma região do universo funcione, ela tem que ter forças que se equilibrem. Então, quais são essas forças? Só pode ter sido de planetas. Então, eles começaram, antes de ver o planeta, saber que ele existe pela força. Quando você fala de matéria escura, estão falando de forças que rodeiam os astros e que mantêm os astros em equilíbrio. Nós, aqui na doutrina espírita, por estudarmos os mundos espirituais, né, a gente pode dizer que são os mundos espirituais, que um dia a ciência concluirá, talvez vendo, talvez não. Mas então eles colocam que mesmo antes de você ver, você sente que existe, porque tudo está em harmonia. E só pode estar em harmonia se quando há conjugações, quando há ressonâncias, frequências compensadas, enfim. Então é isso que Kardec está colocando aqui para nós. Então vamos continuar. Ele vai dizer o seguinte, olha, numa ordem de fatos mais vulgares, está-se mergulhado em um denso nevoeiro, a claridade difusa. Julga-se que o sol está sobre o horizonte, motivo por qual não se vê o sol. Se um pássaro cortando o ar é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o tenha ferido, embora não se veja o atirador. Não é, pois, necessário ter-se visto uma coisa para saber que ela exista. Em tudo observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Então, Kardec vai oferecendo para nós elementos de pesquisas. Então, você vê o vento? Não. Mas você sabe que ele existe pelo efeito dele. Você vê a eletricidade? Também não. Então, ele está dizendo o seguinte, nem tudo você precisa ver para acreditar. Você vê pelos efeitos. Se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Então, imagina que a fruta que você mais gosta seja a maçã. Como é que essa maçã chegou até a sua mesa? Peguei no mercado, no hortifruti, ou algum outro local. Tudo bem, mas
ali você encontrou a maçã pronta. Eu quero saber como que constrói uma maçã. Então não tem explicação. Você tem uma semente, essa semente avora-se numa macieira e daí a maçã. Mas quem faz essa sequência dar certo? Quem coloca esse laboratório, né, tão perfeito funcionando para todos nós? Então você está trabalhando efeito. Se o efeito é inteligente, a maçã, banana, pera, goiaba, enfim, essas frutas que nós temos, e o cômputo dos cereais, né, das raízes, dos vegetais, tudo isso, então tem que ter uma causa inteligente. Tá? É assim que Kardec está fazendo a análise dele aqui. E vamos continuando, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, no item 3 agora. Um outro princípio também elementar e passado à condição de axioma à força da verdade é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. É o que nós estudamos muito aqui no Espiritismo. Então, se você tem um efeito inteligente, a causa é inteligente. Porque nada é por acaso. Então, quando a maçã caiu na cabeça do Newton, o que ele pensou? É um efeito inteligente. Porque essa maçã não ia cair por acaso. Então, se é uma maçã que cai, tem uma causa que faz com que essa maçã caia. Aí ele vai descobrir a lei da gravidade. Né? E vamos aqui. Se indagássemos qual é o inventor de tal engenhoso mecanismo, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro, que se pensaria disso se respondesse que eles foram feitos exclusivamente por si? Quando se vê uma obra-prima de arte ou da indústria, disse que se deva ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve presidir a sua concepção. Julga-se nada menos que um homem deva fazê-lo, porque se sabe que a coisa não está abaixo da capacidade humana, mas não virá a pessoa pensar de dizer que ela saiu de um cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal, o produto do acaso. Então ele faz essa comparação bem interessante, né? Que uma coisa que você pega da indústria não foi feito por uma pessoa que não tem capacidade para isso. Eu participei da primeira reunião aqui em Minas Gerais, onde eu moro, da implantação da telefonia celular. Eu não fazia parte do corpo gerencial, mas eu era coordenador de treinamento e esse treinamento veio aqui. Eu tive que coordenar o treinamento, então por isso eu pude assistir. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Células funcionam? Então, quem inventou isso? Uma pessoa inteligente. Então, quando você pega o teu aparelho celular aí, você vai observar que o princípio é um princípio inteligente e que depois foi se melhorando, né? Foi aprofundando mais. Então, é isso que ele está dizendo. Toda coisa útil, inteligente, vem de mente inteligente. Ou vem de produtos que nós fabricamos por aqui mesmo, ou vem da natureza. E se vem da natureza, vem de um ser superior. Está vendo como é que ele compara as coisas para não deixar dúvidas? Então você tem dúvida de que o seu automóvel foi fabricado por pessoas inteligentes que planejaram tudo ali, todo o mecanismo, né? Tudo que existe no automóvel. Então você anda no seu automóvel porque alguém inteligente projetou aquilo. Não é assim? Agora você respira o ar quando você está no automóvel. Ninguém fabricou o ar. Então alguém fez isso. Quem foi? Um ser muito superior. Né? Este é o raciocínio do senhor Allan Kardec. Então, continuando aqui, agora no item 4, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, por toda parte se reconhece a presença do homem por suas obras. Se abordar uma terra desconhecida, seja ela um deserto, ou que aí se descubra o menor vestígio de trabalhos humanos, conclui-se que criaturas humanas habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente por fósseis humanos,
mas também, com toda certeza, pela presença nos terrenos dessa época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastariam para atestar a sua presença. O senhor Allan Kardec coloca aqui antediluvianos. O dilúvio aconteceu mais ou menos há 21 mil anos atrás, e foi um tempo longo. Nós temos a nossa história escrita a partir mais ou menos de 8 mil anos atrás. Então, tinha civilizações antes da Mesopotâmia, da Índia, do Egito. E como que a gente prova isso? Pelos que eles deixaram. Muitas vezes a gente vê em monumentos, né, muito antigos. Então, mostra que um ser inteligente morou na Terra antes do dilúvio. A gente só conhece o pós-dilúvio, com a bendita história de Noé. Mas antes de tudo isso, existiu vida aqui. Calcula-se que a vida humana na Terra já tem mais de 500 milhões de anos. Mas isso vai ser provado pelos efeitos que as civilizações antigas deixaram. Né? A gente tem algumas provas já consideradas bem científicas. Então vamos estar sempre atentos, né? Porque sempre as evidências vão nos remontando às causas verdadeiras de tudo. Então Kardec faz essa introspecção, ele nos leva para mais além. Tá? Então você não pensa. Às vezes a gente vê jovens, né, que querem mudar o mundo agora, né? Querem mudar o mundo. Mas eles já pegaram o mundo pronto, né? Eles já pegaram o mundo com celular, com TV a cores, com TV 4K, com um monte de coisas aí da tecnologia, né? Que a gente nem imagina, com robôs, com tudo isso. Eles já pegaram assim. Mas até chegar aqui, muitos homens e mulheres inteligentes participaram desse conteúdo. E a matéria-prima toda de tudo isso estava na natureza, né? Está na natureza, e a natureza é feita por Deus. Concorda? Você tem o direito de discordar, meu irmão, minha irmã, mas eu preciso apresentar algo melhor, tá? Bom, Kardec coloca, ó, pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência e avançamentos dos que tenham realizado. Se, pois, encontrando em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrisse uma estátua digna de Fídias, hesitar-se-á em dizer que os selvagens, sendo capazes de tê-la feita, ela deve ser obra, né? Sendo incapazes, né, de tê-la feita, ela deve ser obra de inteligência superior a desses selvagens. Kardec aqui vai falar de Fídias, né? Fídias foi um grande escultor grego que fazia obras extraordinárias, Vênus de Milos, por exemplo. Então, ele vai dizer, você chega numa região habitada por pessoas selvagens ainda, e tem lá coisas incríveis. Não foram eles. Então, alguém fez. Então, você tem que analisar sempre isso, sempre remontando as origens. Por isso que o pesquisador é aquele que quer saber mais. E não se contenta, né, com uma informação pequena, preliminar. Tá? Então, vamos aqui, continuando, né, agora no item 5. Pois bem, lançando seus olhos em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que presidem a todas, reconhece-se que não existe nenhum que não ultrapasse o mais alto porte da inteligência humana, já que o maior gênio da Terra não teria criado o menor talo de erva. Colocamos essa figura aí, né, das árvores. Quem criou isso aí? Foi os homens? Desde então, que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produto de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia, essa sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia e a pústula até os astros inumeráveis que circulam no espaço, é preciso concluir que essa inteligência envolve o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. Isso é impossível, efeito sem causa. Não tem como, né? Se você derrama
uma água num recipiente. O recipiente não tinha água, agora ele tem água? A água surgiu por acaso? Não, você fez o ato de derramar. Então você foi a causa daquele recipiente que não tinha água, agora ter água. Então é isso aí que nós temos que começar a analisar. Kardec, ele é muito profundo, tá, gente? Muito profundo nas observações que ele faz. E nós, estudando Kardec, nós temos que aprofundar também. Certo? Ok? Então, vamos agora para o item 6. A isso, alguns contrapõem a objeção seguinte. As obras ditas da natureza são produto de forças materiais que agem mecanicamente por resultado das leis de atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o domínio dessas leis. As plantas nascem, desenvolvem, se crescem, multiplicam sempre da mesma maneira, cada qual na sua espécie em virtude dessas mesmas leis. Cada coisa é semelhante àquilo de onde tenha saído. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas às causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. É o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito gravitacional. Esta regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando ele quer e como ele quer, mas que o movimento no mesmo sentido, após seu nascimento até sua morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são, de alguma sorte, automáticas. Isso são pessoas que imaginam que tudo é automático na natureza. Que aquilo vai repetindo, repetindo, repetindo infinitamente. Bem, isso acontece mesmo, né? Se você não colocar híbridos na natureza, você vai ver que o limão é limão desde o primeiro dia, né? Que a laranja, que a verdura e tal. Então é isso que Kardec está colocando. Que tudo é, assim, dentro de uma sequência, né? E que vai dando a continuidade, e essa continuidade, essa imutabilidade é que gera a nossa vida. Então ele vai concluir, olha, tudo isso é verdadeiro. Mas estas forças são efeitos que devam ter uma causa. E ninguém pretendeu que constituísse a divindade. Elas são materiais e mecânicas. Não são nunca inteligentes para elas próprias. Isso é ainda verdadeiro. Mas são colocadas em obras, distribuídas, apropriadas para as necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a inteligência dos homens. A útil apropriação dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática, e é esta regularidade que faz o mérito. A força que a faz girar é toda material e nada inteligente. Mas o que seria deste pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para lhe fazer movimentar com precisão? Do que a inteligência não está no mecanismo do pêndulo e do que não se a veja, seria racional concluir que ela não exista, toma-se-lhe os seus efeitos. O senhor Allan Kardec, ele coloca para nós esse estudo do pêndulo, né? Na verdade, o pêndulo ele funciona automaticamente, mas tem uma precisão. E essa precisão está em função de forças, né? De energia, de combinação de forças. Quem fez isso? Então, aqui ele pergunta, o homem não fez isso. Então, quem fez? Quem fez as coisas que eu acho que são mecânicas? Então, tem que ter sempre uma causa. Se essa causa é possível o homem ter realizado, então a causa é humana. Mas se não foi o homem, aí nós temos que admitir inteligências superiores. Quando a gente estuda o livro Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer, né, que Jesus construiu esse mundo com seus prepostos, né, com as pessoas, espíritos superiores que trabalharam com ele.
Então, esses espíritos moldaram a natureza, criaram tudo que tem aí. Mas criaram a partir de quê? A partir de uma matriz divina, que vem de Deus. Né? Então, quer dizer, a laranja tem lá o espírito, ou a equipe, né, espiritual que a projetou, a flor. Dizem até que a flor foi mais difícil de se projetar aqui, dada a sua sutileza, sua ternura, sua beleza. Então, tudo foi produzido, foi criado por seres divinos. Que nós chegaremos lá um dia, tá? Meu irmão, minha irmã, você vai chegar lá, eu também vou, né? Porque nós somos filhos bem-amados de Deus. Muito bem. Então, ainda no item 6, ele vai dizer o seguinte, ó, a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e sabedoria do relojoeiro. Quando se vê um desses pêndulos complicados que marcam a hora das principais cidades do mundo, o movimento dos astros, que funcionam das áreas que parecem, em uma palavra, vos falar por vós, dar o propósito denominado esclarecimento, do qual tereis necessidade. Jamais veio a pensar que qualquer um em dizer, eis um pêndulo bem inteligente. Não, quem foi inteligente foi quem combinou as forças do pêndulo. Tá? Eu sei que às vezes você já conhece tudo isso, mas é bom falar, né? Então, assim é o mecanismo universal. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. Né? Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda tem dúvida de Deus, vê as obras dele. Vê a sincronicidade da natureza, tudo que existe aqui. Tá bom? Para você não ter mais dúvidas da existência de Deus, se é que você ainda tem. Acredito que não, né? Se você está estudando conosco o Espiritismo, você já passou por essas fases da descrença. Tá? Item 7. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Eu tenho que colocar uma coisa aqui para você. Quem primeiro revelou para o mundo judaico-cristão, né, a presença de Deus foi Abraão. Vocês lembram disso, né? Mais ou menos há 4.000 anos atrás. E Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos, que fala sobre Deus o tempo todo. Interage com Deus o tempo todo. Então, aqui, no contexto judaico-cristão, nós temos Abraão, que falou do Deus único, e depois corroborado, né? Por Moisés e depois pelos profetas, enfim. Aí chegou para nós essa fala sobre Deus. Então, eles revelaram, mas nós podemos atestar pelas obras dele. Não é isso que ele vai colocar aqui, ó. Os povos mais selvagens não tiveram revelação, e, entretanto, creem indistintamente na existência de um poder sobre-humano. É que os selvagens, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Eles veem as coisas que estão acima do poder humano e o concluem que eles provêm de um ser superior à humanidade. Vou contar para você uma coisa bem interessante. Antigamente, bem no princípio, né, os primitivos gostavam muito de moldar materiais, sabe? Que deu origem aos ferreiros. Né? Mas antes dos ferreiros, eles tinham lá suas marretas, não sei, faziam alguns talhos. Né? Sabe como é que eles gostavam? É quando eles observavam o céu, ele falava que o céu é cheio de cristais pendurados para iluminar a terra, assim que eles viam as estrelas. E de vez em quando caía um cristal daquele. E aí eles corriam para pegar o cristal porque era uma dádiva de Urano. Quem era Urano? Urano era Deus. É uma dádiva de Urano. Não sabe aquela via leitosa da Via Láctea? Eles achavam que era o caminho que Deus fazia no céu. Por isso chama Urano. Urano é Deus que caminha no céu. A tradução dessa palavra Urano. Então, eles pegavam aquele cristal e guardavam como uma relíquia, um talismã, ou então moldavam para alguma coisa, que eram os meteoritos. Então, eles eram ligados muito a Deus, da maneira que eles podiam entender. Depois perdemos isso, né?
Isso é o sagrado. Depois a gente veio para o Ocidente e fomos perdendo essas coisas, né? Homens com suas falácias, com as suas ações indignas, foi criando o profano. E aí nós entramos nisso de cabeça, né? Então hoje o mundo ocidental é todo profano. Não fossem as igrejas, né? As basílicas, as catedrais, que nos fazem pensar nesse bendito sagrado, né? Nós estaríamos aí totalmente perdidos ainda. Eu vou dar para vocês uma sugestão, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais nisso. Existem livros em PDF grátis, do Mircea Eliade. Nossa, se vocês vão ficar encantados com os livros dele. Se você gosta de estudar, pega lá para você dar uma estudada, tá? Bom, vamos continuando aqui, minha gente. Agora, Allan Kardec vai fazer um subitem no capítulo 2, né, sobre Deus. Ele vai falar da natureza divina. Então, vamos ver o que ele propõe aqui para nós. Olha. No item 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta da nossa vista. Falta-nos ainda o senso que só se adquire pela completa depuração do espírito. Mas, se não se pode penetrar em sua essência, sua existência sendo dada como premissa, pode, pela razão, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários. Porque, vendo o que não pode ser sem parar de ser Deus, conclui-se o que deva ser. Então, nós pensamos sempre assim, eu não posso ver Deus, mas eu vejo pelas obras dele. Você não concorda? Eu posso ver Deus pelas obras dele, minha gente. Não preciso de ver Deus, eu não consigo ver Deus. Não consigo. Eu trabalhei com teatro a vida toda, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu fui diretor, produtor e autor de peças teatrais, mais de 200. Às vezes eu colocava um canhão, na época é canhão de 1.000, né? 1.000 watts. Os atores reclamavam, 1.000 watts. Você vai ver Deus, que deve ter trilhões de watts? A gente não tem como. Vamos tirar a imagem da nossa cabeça de ver Deus. Nós não temos como fazer isso. Tá certo? Vamos continuar aqui. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, será impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é a falta de se estar referido como ao farol que eles pudessem dirigir que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. As que não são atribuídas a Deus o todo-poder. Imaginam vários deuses. As que não lhe atribuem a soberana bondade fazem de Deus um colérico, ciumento, parcial e vingativo. Às vezes, a gente, quando estuda mitologia, e eu estudo mitologia, tem programas sobre mitologia no YouTube, as pessoas confundem muito aqueles deuses que são apresentados pela mitologia como se fosse o Deus único. Gente, aquilo ali é psique. Os deuses da mitologia são as várias formas da psique humana. Zeus como poderoso, né? Cronos como relógio e tal. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E também, lá no povo hebreu, tinha-se um deus vingativo, que era o Yahvé. E Yahvé não tem nada a ver com Deus. Herculano Pires, um grande estudioso do espiritismo, ele propõe que Yahvé tenha sido um protetor daquela raça. Um espírito muito forte guiando aquele povo rebelde e orgulhoso, como diz Emmanuel. Então, não podemos pensar Deus assim. Aliás, perguntaram para Jesus, né? Se Deus era vingativo, se Deus era cruel, essa coisa toda. E Jesus falou, olha, Deus não é nada disso. Mas ele é justo e dá a cada um segundo as suas obras. A resposta de Jesus é lapidar. Né? Então, vamos aqui, olha. O item 9, Kardec vai falar dos atributos de Deus agora. Não.
Deus é suprema sabedoria e inteligência, tá? Ele fala isso. Suprema sabedoria e inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ente ainda mais inteligente, capaz de compreender o que o outro não faria, e assim de sequência ao infinito. Eu gosto muito de estudar as coisas, numerologia, geometria sagrada, né? Os textos sânscrito. Então, existe uma proposta na geometria sagrada que é muito interessante. Você fala assim, tem o zero, que é o absoluto. Depois, o zero faz um movimento, e faz um 1. Esse movimento do 1 é Deus. Somente ele vai ao absoluto. Depois vem o 2, que é o Espírito. Então você observa que coisa interessante. Então você tem o absoluto. Só Deus transita no absoluto, porque ele vem do absoluto. Então ele é absoluto. E aí ele transita ali. Os filhos transitam no 2, sucessivamente até acabar. Então Deus é sempre 1, os filhos sempre 2. Em qualquer nível de evolução que esteja, Jesus é 2. Só que o 2, né? Se colocar numa dízima periódica aí, é 2,9 e vai. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Isso é bom saber, né? Vamos continuar aqui, ó. Kardec diz que Deus é eterno. Mas se ele veio do absoluto, ele é eterno, você não concorda? Ele vem do zero, ele vem do absoluto. Então ele é eterno. Nada antes do absoluto. Nada, nada, nada. O que é antes do absoluto? Nada. O absoluto. Então Deus é eterno. Vamos ver aqui, ó. É como dizer que não tem nem começo nem fim. Se tivesse tido um começo, é que teria saído do nada, né? Ora, o nada não é nada e nada pode produzir. Ou bem ele teria sido criado por um outro ser anterior, e então é este ente que seria Deus. Se supuser um começo ou um fim, poder-se-á então conceber um ente tendo existência anterior a ele, ou podendo existir após ele, assim em sequência até o infinito. Isso é impossível. Porque se tivesse alguém superior a Deus, então esse seria o Deus. Então vamos imaginar que a gente um dia, lá na frente, encontremos aí um espírito poderoso que dirige 2 milhões de universos. Ele dirige 2 milhões de universos. Cada universo com a sua necessidade. Então você fala, esse ser é poderoso. Mas é preciso saber se antes dele não tem outro. Se tiver, é Deus. Ah, mas tem um outro. Então o outro tem Deus antes dele. Então é isso que está falando. Antigamente, sabe, meus amigos, amigas, não se comentava muito sobre Deus. Falava-se assim bem sutilmente, né? Porque não se tinha, né, essa liberdade de comentar sobre Deus. Só os grandes iniciados e os grandes mestres que podiam falar isso. Graças a ele, a Deus, isso hoje está sendo estudado abertamente por nós, a partir, principalmente, da doutrina espírita. Porque eu desconheço uma teologia aberta, pode ser uma teologia fechada, né? Mas uma teologia aberta que fale tão abertamente como Kardec fala. Tá? Então vamos continuar aqui. Olha. Ele vai falar que Deus é imutável, isso é o item 11, né? Deus é imutável. O que ele quer dizer? Se fosse sujeito a trocas, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. O Sol hoje podia parecer como não podia, né? As coisas poderiam, a água poderia ser o contrário, o mar fluir para o rio. Então essa imutabilidade é que dá sustentação e que dá harmonia nas coisas. Agora vamos para o item 12. Deus é imaterial, né? É como dizer que a sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. Todavia, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, se ele não fosse
imaterial estaria sujeito a todas as transformações que a matéria tem. Sólido, líquido, gasoso, né, tal, estaria sujeito a todas as transformações. Então, ele está fora de matéria. Matéria é um arranjo no fluido cósmico universal para atender necessidades prementes. Então, se você acha que a realidade é o que você vive, você ainda não entendeu de realidade. Porque isso que você vive aí, sabe essa sombrinha que você tem, esse guarda-roupa, esse carro, essa sandália, esse sapato, isso não é real. Isso é uma necessidade que a sua mente teve, então ela constrói essa possibilidade. Mas quando você não precisar mais dessa sombrinha, desse sapato, você descarta isso. O que é real, então? O que é real é só Deus e o homem. Eu e Deus. Isso aqui é real. Isso não muda nunca. O resto muda. O resto são ferramentas que eu vou utilizando até chegar a esse entendimento. Tá? Continuando ainda no item 12, né? Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, só conhecendo ele próprio, o homem, prende-se por termos de comparação a tudo que não compreenda. Essas imagens nas quais se apresenta Deus sob a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto, são ridículas. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade, disso atribuir-lhe as paixões dos humanos, fazendo um Deus colérico e ciumento, não há mais do que um passo. Então, se eu acho que Deus tem a minha forma humana, então, como eu sou colérico, ciumento, invejoso, então esse Deus também pode ter isso. Então, aí que está, sabe, amigos e amigas, o porquê do estudo, do entendimento dessas informações. Então, esse Deus que nós idealizamos, né, como um ser antropomórfico, ou seja, a forma de homem, esse Deus, como o Kardec diz aqui, não tem como. Isso seria uma coisa assim estranha, né? Porque então atribuiria a essa forma, a esse Deus, aquilo que eu também sinto, enquanto humano. Então Deus está fora, muito fora, né, de tudo isso. Tá? Continuando no item 13, ele vai dizer que Deus é todo-poderoso. Mas por que ele é todo-poderoso? Se não tivesse o supremo poder, poder-se-ia conceber um ente mais poderoso. E, em decorrência, até que se encontrasse um ente que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder. E este, então, é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aquilo que não tivesse feito seria a obra de um outro Deus. Então, tudo transpira Deus. Tudo ressurge de Deus. Eu sou fagulha de Deus. Você é fagulha de Deus. A matéria que nós utilizamos é temporária, absolutamente temporária. Então, cuidado quando você está muito ligado a bens materiais. Você está ligado, meu amigo, minha amiga, a uma poderosa ilusão. Que daqui a pouco você não vai precisar mais disso e vai ficar molando você. Então, você vai lá e compra um elefante branco que você achou lindo e coloca no meio da sua sala. No princípio é lindo, né? Você está amando o elefante branco. E depois, o que você faz com o elefante branco? Quando ele começa a perturbar você. Né? Então, cuidado com os elefantes brancos. Usa só aquilo que você precisa. Adquira só o que necessita. Entendendo que aquilo não é seu. É uso temporário. Né? Uso temporário. Agora, no item 14, ele vai dizer que Deus é soberanamente justo e bom. E se baseia no quê? Deus não saberia, pois, ser ao mesmo tempo bom e malvado. Né? Porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades ao supremo grau, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao capricho
e não haveria estabilidade para nada. Ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mal, e se fosse infinitamente mal, não faria nada de bom. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade, sua solicitude, torna-se necessário concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal, deixa de ser Deus. Ele deve ser infinitamente bom. Isso, às vezes, eu vejo, né, pessoas ateístas, né, que tem até instituições ateístas no mundo. Né? São pessoas tranquilas, eles fazem até o bem. Né? Mas isso é uma... assim, é um orgulho, uma vaidade muito grande. Né? Você achar que você pode fazer as coisas de Deus. Pode nada, meu filho, pode nada. Na hora que o bicho pega, que a barriga dói, Deus me ajuda, valha-me Deus, assim. Não, gente. Vamos estudar, vamos entender isso. Kardec põe a gente para refletir. Então, ele não está falando uma coisa sem apresentar um argumento. Né? A soberana bondade implica em soberana justiça, porque se atuassem justamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou a consideração de uma só das suas criaturas, em consideração, né, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Ele não vai, assim, ele não vai agradar você porque você é bonitinha, porque você é bonitão. Não. Não vai fazer isso. Porque você é inteligente, você não é? Eu vi tantas histórias de gênios que desencarnaram, né, em situações assim absurdas de sofrimento e foram grandes beneficiários, trouxeram grandes benefícios para a humanidade. Então Deus, não, você vai cumprir a lei. Todos vocês vão cumprir a lei, assim como eu cumpro também, deve cumprir rigorosamente também. Bom, agora vamos para o item 15. Deus é infinitamente perfeito. Aí Kardec vai colocar uma coisa bem, bem sutil, né? É impossível conceber, Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que não seria Deus. Pois poder-se-ia conceber sempre um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Então, o Senhor Deus, ele é infinito em tudo. Né? Absolutamente tudo. Tá bom? Então, é isso que nós temos que analisar, que ele é, assim, tudo em Deus é infinito. Tudo. A gente, às vezes, tem dificuldades, né, de raciocinar sobre isso, porque nós estamos longe de entender o que é infinito. Aliás, no Livro dos Espíritos, acho que é na segunda questão, se Deus se Deus é infinito. Ele falou assim, como é que você pode deduzir uma coisa que você não conhece? Você conhece o infinito? Não, ninguém conhece. Como é que você pode dizer que Deus é infinito se você não conhece o infinito? A resposta é muito sábia, né? Então, ele é infinitamente perfeito. Agora, como ele fez para chegar lá, meu amigo? Vai demorar a gente entender isso tudo. Mas temos que começar. O começo está aqui, nesse estudo sobre Deus. Absurdamente magnífico. Gostaria que você entendesse. E se eu não estiver sendo útil, por favor, né? Você me fala depois. A unidade de Deus é a consequência do infinito absoluto das perfeições. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse entre eles uma mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Então, se houvesse entre eles igualdade absoluta, seria para toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundido em suas identidades, não seria em realidade senão apenas um Deus.
Se eles estivessem cada qual atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, então não haveria entre eles igualdade perfeita, já que nenhum nem outro teria soberana autoridade. Então, olha que interessante, né? Se eu tenho um Deus que faz exatamente o que eu faço, né? Então seria um. Eu seria um. Mas vamos pegar naquela coisa do absoluto, do zero absoluto? Então você tem o zero, que contém o absoluto todo dentro dele. O que tem nós não sabemos, mas tem o zero absoluto. Deus flutua no absoluto. Quando ele flutua do zero, que ele começa a fazer, né, a atuação dele, ele cria o filho. E o filho vai começar num ponto referencial de centro e vai crescendo em espiral. Está dando para você ter uma ideia de como é que é? Então, você que está aqui agora conosco, você fez isso. Você saiu desse centro inicial, desse princípio, né? E hoje está aqui, já cultivando a sua intelectualidade, com certeza a sua moral, a sua ética. Porque sem essas três coisas, fica muito difícil. Fica tudo capenga, perneta, né? Então vamos continuar, olha. O estudo é magnífico, né? Item 17. É a ignorância do princípio do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuem a divindade a toda autoridade que lhe parecesse, acima da humanidade. Posteriormente, a razão lhes levou a confundir essas diversas autoridades em uma só. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, suprimiram de seus símbolos as crenças que o tornavam uma negação. Então, à medida que os homens foram crescendo intelectualmente, eles foram criando deuses para ele, deuses particulares. Tem cada história, né? Cada civilização tem a sua história. Mas aí depois eles foram vendo, né, que aquilo ali podia ser representado num Deus só. É o que a humanidade está fazendo hoje. Tentando encontrar esse Deus único. Depois de tantos deuses. Depois esses deuses viraram ídolos, né? Então as pessoas começaram a idolatrar outras pessoas. Sabe, aí deu problema, né? Tem muito ídolo de barro por aí, sendo cultuado até a morte. É isso. Em resumo, Deus só pode ser Deus nas condições de não ser ultrapassado em nada por um ou outro ser. Porque então o ser que ultrapassasse em o que quer que seja, mesmo que fosse da espessura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que seja infinito em todas as coisas. É assim que a existência de Deus, estando constatada pelas realizações de suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Então, Kardec mostra para nós, né? Ele mostra para nós as obras de Deus e mostra para nós os atributos de Deus nesse capítulo aí, capítulo 2 da Gênesis. Com mais coisas, né, que nós vamos estudar. Então agora nós temos nas mãos um poder muito grande, né? Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é o único, eterno, imutável e material, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não poderia ser outra coisa, tá? Tal é o suporte sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol de onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Em o seguindo, não se extraviará jamais. E se frequentemente se perde, é falta de ter seguido a rota que lhe for indicada. Está lá na questão do Adão e Eva, né? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem, para julgá-las, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode-se dizer com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só de seus atributos, que tenha não apenas a anulá-la, mas simplesmente a debilitá-la, não pode estar com a verdade.
Então, meu irmão, minha irmã, sabe, descarta essas criaturas que falam essas coisas, né? Que tentam desacreditar Deus. Nem ouça essas pessoas, porque elas não estão com a verdade. Você pode observar, se você quiser até ouça, mas você vai ver que não tem verdade ali. Tem pontos de vistas, tem achismos, mas verdade. Cuidado com isso, né? E em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, não existe verdade que se descarte de nada das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela que nenhum artigo de fé estará em oposição com essas qualidades, onde todos os dogmas poderiam suportar a prova deste controle, sem que receba nenhum ataque. Allan Kardec é sucinto. Amigo, é verdade? Fica. Não é? Descarta. É assim que deve agir o espírita. Rejeitar 9 verdades a aceitar uma só mentira. Então estabeleça a verdade. Como? Lógica e justiça. Tem lógica? Tem justiça? É falso? É verdadeiro? Aí você vai ver onde você está. Tá? E assim nós terminamos o nosso estudo de hoje, né? Continuaremos no próximo estudo de número 7. Então, hoje nós estudamos a Gênesis capítulo 2, itens de 1 a 19, tá bom? E aí eu te aconselho, falo para você fazer a sua revisão. O que é que nós colocamos aqui foi a nossa maneira de interpretar. Mas você pode ser bem melhor do que nós na sua interpretação. Então, eu vou deixar meu abraço para você e nos encontraremos no estudo 7, tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando juntos. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço. Tchau.